Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal DMS. E bom, hoje nós vamos falar aqui sobre linguagem corporal. O porquê que a linguagem corporal ela é importante na sedução, tanto no comportamento masculino, em todas as áreas da vida. E porquê que muitos homens erram a usar a linguagem corporal, tanto para atrair mulheres ou para tentar passar uma boa impressão. E o que nós vamos tratar aqui é sobre como tu melhorar essa linguagem corporal, como ser mais impactante, como usar ela na sedução. Em primeiro lugar, nós temos que entender o que é a linguagem corporal. A linguagem corporal, ela é a tua linguagem não verbal, aquilo que tu transmites através do teu comportamento, os teus gestos, a tua microexpressão, o que tu não falas com a voz. O primeiro ponto que nós vamos falar aqui é sobre a postura. Como melhorar a postura? A postura ela impacta em como tu vais ser percebido numa interação ou no ambiente social. Se tu andas cabisbaixo, andas olhando para baixo, etc., evitas manter um contato visual, o que tu estarás a passar para o pessoal? Tu estarás a passar uma imagem de alguém não seguro e não confiante. E como é que tu vais atrair mulheres sem ser seguro e sem ser confiante? Como é que as outras pessoas vão te respeitar? Como é que o teu chefe vai te promover se tu não és confiante na essência? E como trabalhar essa confiança na essência? Tu tens que trabalhar ela de forma íntegra, trabalhar quem tu és de forma interna e depois externalizar essa confiança. Começando de forma externa, como é que tu podes trabalhar ela? Melhorando a tua postura, queixo erguido, ombros para trás, peito estufado, pernas levemente afastadas. E quando fores andar, faça passos largos e calmos. Por quê? Porque existe a linguagem corporal da presa e a linguagem corporal do predador. Como é que a presa ela se move na selva? Como é que a presa ela se comporta? Com rapidez. Por quê? Porque ela está com medo, basicamente, de alguma coisa ou do predador. E como é que o predador, por outro lado, se move? Se move de forma mais calma, ok? Ela olha para quem quer olhar, se comporta como se não tivesse nada a provar. E é da mesma forma como tu também vais te comportar. E bom, falando sobre a postura, nós agora vamos falar sobre a microexpressão. Como a microexpressão ela importa. Ser confiante não tem muito a ver com a careta que tu fazes, não. Mas também isso vai causar uma impressão nas pessoas. Não tem muito a ver com se tu andas com cara trancada, em todos os locais tu amarras a tua cara, não sei o que, enrugas toda ela. Não, não tem nada a ver com isso. Tem muito a ver com a maneira como tu te portas, ok? Se tu transmites ou tu exalas uma energia de liderança, se tu tens uma boa presença, se a tua aura ela é magnética, se tu és um homem que fala as coisas com 100% de convicção, isso vai mudar muito como as pessoas te percebem. E como o teu valor é percebido na sociedade, isso vai impactar como tu vai ser tratado da mesma forma. E uma mulher vai sentir atração pelo homem mais confiante. O homem mais confiante, ele vai ser o homem mais requisitado. E em contramão, se tu negligencias a tua postura, tu vais ser tratado como um fraco. Nós temos que ter em conta que o mundo é cruel. Se tu não te posicionares de uma melhor forma, o mundo não vai estar aí a sorrir para ti. Então é importante melhorar a postura se quiseres te destacar em ambientes sociais, se quiseres conquistar mulheres e se quiseres ser um homem bem percebido, que passa uma boa imagem com uma energia alta. E bom, falando sobre energia, nós vamos falar aqui sobre o frame. O que é o frame? O frame basicamente é a energia que tu traz para uma interação. Seja uma interação social com amigos, ou uma interação profissional, ou mesmo com as mulheres. Nós já falamos muito sobre como usar o tom de voz em diferentes ambientes. Vamos falar agora sobre como usar a linguagem corporal em diferentes ambientes. Bom, se tu estás em um ambiente social, tu não vai ser muito profissional, com gestos muito calculados, não sei o quê, tipo ali estás a ser muito formal. Porque isso até pode atrair, mas tu não vai ser muito magnético para as pessoas. Em ambientes sociais, tu podes se comportar de maneira mais deliberada para dar a entender às pessoas que, olha, tu estás aberto a conversar naquele ambiente. E ambientes mais profissionais, em corporações, tudo mais, tu vais te comportar de uma maneira mais relaxada, mais calma, vais falar coisas com mais convicção, tu não vais falar basicamente de uma forma mais baralhada ou vais falar gírias, etc. Então o teu comportamento vai impactar muito e ele vai mostrar de veras quem tu és, na tua essência, se tu és um homem confiante ou não. E como nós andamos na rua, a nossa linguagem corporal, a nossa postura ela impacta. Eu vou partilhar algo com vocês. Uma
vez eu estava mesmo a dar uma mentoria para um aluno e o que ele partilhou comigo? Ele disse, olha, mentor, eu gostei bastante da aula sobre linguagem corporal, mas eu tenho receio de mudar a minha postura. Eu já ando de uma forma na zona. No bairro todo mundo já me conhece de uma forma, de uma postura mais calma, não sei o que, sem tentar chamar muito atenção. E se eu for a mudar a minha postura, se eu estufar mais meu peito, se eu andar de forma mais larga, se eu tentar demonstrar mais confiança, eu não vou parecer ameaça para as outras pessoas. Claro, se tu fores confiante, tu vais ameaçar as outras pessoas. O teu intuito não é isso. O teu intuito é melhorar quem tu és. E se tu tiveres a melhorar quem tu és, por que tu vais te preocupar com julgamento de terceiros? Tu não estás a fazer nada de errado, apenas estás a trabalhar em quem tu és, na tua essência. E tu vais notar que mesmo as pessoas que vão se sentir ameaçadas por ti, elas vão passar a te respeitar mais pela tua postura, da forma como tu te comunicas. E outra coisa é evitar falar coisas que não tem nada a ver, fora do contexto, ok? Isso não tem muito a ver com linguagem corporal, mas se tu és aquele homem que tenta sempre buscar por aprovação e validação, automaticamente tu estarás a baixar o teu valor dentro da sociedade. Porque és um homem que sempre tenta puxar conversa enquanto ele não é dado atenção. És um homem que sempre tenta procurar as outras pessoas enquanto é deixado para trás. És um homem que sempre é dado as coisas por último. Então, não tenta seguir as pessoas. Se as pessoas elas quiserem te dar a coisa de primeira mão, elas vão te dar logo de cara. Elas não vão precisar esperar com que reste o último pedaço para te dar. Não, elas vão te chamar e vão te dar, ok? Não tente procurar validação nem aprovação de ninguém. Comporte-se como se já fosses autossuficiente. Tu és autossuficiente. Não precisas de mais ninguém. Nós nascemos sozinhos, moramos sozinhos. Claro, nós temos que ter em conta que, olha, temos pessoas ao nosso redor, temos esposa, temos familiares, etc. Mas o nosso comportamento, ele vai impactar muito da forma como nós seríamos percebidos. E falando sobre o comportamento, não vamos deixar também de falar sobre a vestimenta. Como tu te vestes. Basicamente as pessoas elas vão te julgar numa primeira interação através da tua postura e da tua aparência. E se tu não tiveres uma boa aparência, um corte de cabelo que combine contigo, um rosto bem cuidado, um corte de barba que combine contigo, tu não tiveres uma boa genética, tu até podes fazer o mewing, né? Consiste em tu melhorar os teus músculos faciais, tipo a tua mandíbula, o teu maxilar. Se tu melhoras a tua postura, se tu te vestes bem, se tu te portas bem, automaticamente vais passar uma boa imagem, vais dar um up no teu visual. E é muito importante tu tentar se destacar em todas as áreas da vida. Com isso, é importante tu melhorar a forma como tu te portas, como tu te diriges a cada um. Como usar isso na sedução? Como usar a tua linguagem corporal? Como usar a tua microexpressão para atrair mulheres? Ou como se destacar em ambientes sociais? Bom, existe algo que é chamado de pré-selection. Basicamente, o que tu fazes? Se tu és um homem pré-selecionado, é porque as pessoas elas já te validaram. As mulheres, os homens, as pessoas ao teu redor já te validaram. E para tu seres validado, tens que ser um homem que cria conexões com pessoas. Muitas vezes um homem carismático, um homem que coloca pau na mesa, falo um homem que agrega valor, ok? Então tu tens que ser este homem que agrega valor, mas um homem que agrega valor sem buscar validação ou aprovação ou procurar bajular as outras pessoas. Basicamente, tens que saber como se posicionar com cada pessoa. Se tu vais te dirigir ao teu chefe, não é da mesma forma que tu vais te dirigir ao teu amigo. Se tu vais te dirigir à mulher que tu estás a flertar, não é do mesmo jeito que tu vais te dirigir à mulher que tu não estás a flertar. Cada toque, cada insinuação de interesse que tu fazes, ela passa uma informação para a mulher. Então, se tu tocas uma mulher na cintura, isso vai passar uma informação subconsciente para a mulher. Agora, se tu tocas uma mulher no ombro, também vai passar uma outra informação. Da forma como tu vais tratar as pessoas ao teu redor, elas podem perceber que tipo de conexão, que tipo de vínculo tu tens com esta mesma pessoa. Então, como usar esta linguagem corporal com as mulheres? Se tu és um homem que anda com uma mulher ou com a tua mulher do lado, em primeiro lugar, tens que causar respeito. Tens que ser um homem que demonstra respeito para as pessoas. Tens que ser um homem que exala respeito. Tens que ser um homem que faz as pessoas te respeitarem. E se elas te respeitam, devem respeitar quem está ao teu lado. Se tu és um homem e tu não sabes como te portar em ambientes sociais ou como te portar quando estás com tua mulher, não deixa a tua mulher muito distante de ti. Mantém ou segura a cintura dela ou mesmo o ombro dela. Se tu quiseres flertar com uma mulher que tu não conheces ela, vamos supor que tu estás a conversar com uma mulher. Bom, quando tu pares e dizes, olha, notei agora que tens uns olhos muito bonitos, uns olhos castanhos com um brilho surreal, muito bonitos. E gostei também da forma como o teu penteado está. E tu já passas
o cabelo por detrás da orelha da pessoa, da mulher, isso passa uma informação para a mulher, automaticamente. Uma informação de cuidado e de dominância. E automaticamente ela vai ser mais feminina para ti. Por quê? Porque tu estás a ser mais masculino com ela. E se tu quiseres liderar uma interação com uma mulher, tu tens que basicamente direcionar esta mulher. Aquilo que eu estava a dizer, se tu estiveres a caminhar com uma mulher em um ambiente onde esteja lotado, tu deves segurar a cintura da tua mulher ou segurá-la pelos ombros, ou mesmo se estiveres a atravessar a estrada com uma mulher, segure ela pelas mãos, atravesse com ela. Esses todos os comportamentos que tu tens tido com a mulher vai fazer com que ela perceba que tu és mais masculino e automaticamente vai aumentar a percepção do teu valor. Outro dia estive a conversar com alguém e ele disse-me o seguinte, que olha, eu quando comecei a ser líder na minha interação, a moça com que eu estou a me envolver, ela começou a prestar mais atenção em mim. Eu perguntei como assim? Ele disse que, olha, eu quando estava a atravessar a estrada com ela, eu segurei a mão dela e de repente quando estávamos em um ambiente social onde tinha muita gente, eu liderei-a pela cintura. Passei ela para frente, passava ela para o lado, protegia ela e ela depois abordou-me. Ela disse-me que, olha, o que tu fizeste, nenhum homem já fez por mim. E ele perguntou o quê? Quando tu atravessaste a estrada comigo, com as mãos dadas, etc. Aquilo poucos homens fizeram comigo. Então, quando tu lideras uma interação com a mulher, tu passas uma percepção diferente e aumentas aquela que é a percepção do teu valor. Então, é muito importante nós sabermos como usar a linguagem corporal ao nosso favor. E bom, já falamos de não usar a cara feia. O carisma ele é importante. Quando tu estiveres a conversar em ambientes sociais, etc., procura ser um bocado mais carismático. Mas seja carismático, tendo noção de como é que tu estás a usar o teu comportamento a teu favor. Não vais rir de qualquer maneira, cair e rebolar, não. Ria, sorria, seja deliberado, etc. Fica à vontade. Converse, dê high fives, tudo mais. Mas depois mantém-te firme com uma boa postura, mantém um bom contato visual, um sorriso, um tom de voz qualificado para o ambiente. É muito importante sabermos sobre isso. E a postura aberta. O que é a postura aberta? A postura aberta é a postura que atrai as pessoas. A postura magnética. Se tu sentes e ficas basicamente retraído assim, é como se tu tivesses tímido, tivesses medo de ser visto. Mas quando tu já ficas mais aberto, tu te comunicas com todos à vontade, então as pessoas começam a te perceber diferente e tu começas a ser mais magnéticos. Como usar a postura para chamar a atenção em ambientes sociais? Como usar a postura em ambientes sociais para ser notado? Para ser notado, em primeiro lugar, em ambientes sociais, tu tens que ser visto. Se tu não fores visto, tu não serás lembrado e tu não vais chamar a atenção. As mulheres querem os homens pré-selecionados e destacados. Agora, se a mulher ela não te viu em toda a festa, em todo o social, na rua, na escola, no ambiente, em qualquer sítio onde seja, no trabalho, como é que a mulher vai recordar de ti? Como é que a mulher vai sentir atração por ti? E como é que a mulher vai ter a oportunidade de conversar contigo se ela nem sequer te viu? Tu ficas escondido. Então, tu tens que ser visto se tu quiseres chamar mais atenção. Se tu estiveres numa festa, podes ficar no meio da festa, ok, vais te levar um copo, etc. Fica no meio da festa por uns segundos, olha para todo mundo, sorri com teus amigos, etc. Bate um papo, não sei o quê, conversa com mulheres, etc. Seja visto, usa a tua presença e a tua energia ao teu favor. O último ponto que eu vou passar aqui para vocês é sobre a proximidade na sedução. Por que a proximidade na sedução ela é muito importante? Se tu quiseres seduzir uma mulher, em primeiro lugar, tu tens que ser um homem magnético, um homem atraente. Tu tens que usar a tua postura, a tua energia, o teu frame ao teu favor. Olha, se tu és um homem que aborda uma mulher e tu basicamente não te aproximas dela, tens medo de te aproximar, esta mulher nunca vai sentir tensão sexual por ti. Ela nunca vai sentir a tua real intenção. Então, se tu vais abordar uma mulher numa primeira fase, seja um homem calibrado, tu não vais pular o segundo degrau até o quinto degrau. Suba cada degrau ao seu favor, de forma calibrada. E como é que tu fazes isso? Ok, vou simular uma interação com uma mulher. Olá, tudo bem? Ela, tudo bem? E tu também? Como te chamas? Ela chama-me Natasha. E tu? É um prazer, chama-me Bruno. Olha, Natasha, eu te vi ali, estava com alguns amigos, etc. Achei isso super interessante e eu quis aqui vir te dizer isso. Ela, ok, quiseste aqui vir me dizer isso, etc. Notem que na primeira interação eu já apertei a mão da mulher. Este foi o primeiro toque. E depois, quando a conversa vai fluir, o que é que tu fazes? Se tu te aproximas da mulher, dás 2 passos, te aproximas um bocado, quebras aquele que é o limite da proximidade, o limite do espaço dela, quebras aquele limite, tu te aproximas um bocadinho mais, ok? Entras no espaço íntimo daquela mulher, e quando tu entras no espaço íntimo daquela mulher, usa uma contato visual ao teu favor, o tom de voz ao teu favor. Se tu estiveres próximo de uma mulher, tu não deves gritar na cara daquela mulher, equaliza o teu tom de voz, usa o teu tom de voz ao teu favor. Quando tu te aproximas, tu crias uma tensão dentro de vocês e ela sente aquela tua energia, aquele teu desejo
desejo. E é isso que te diferencia da maioria. Se tu não usas a tua linguagem corporal ao teu favor, se tu és daqueles homens que abordam uma mulher e fica distante, 2 metros de distância a conversar com aquela mulher, tu nunca vais conseguir escalar com essa mulher. Onde muitos homens geram é que eles basicamente não se aproximam da mulher. Em toda a interação deles, e no final eles querem dar um beijo numa mulher. Como é que tu vais conseguir dar um beijo numa mulher se toda a conversa você esteve 2 metros de distância com essa mulher? É como se tu vais pular 5 degraus, ok? Para chegar já na mulher. Mas se tu começas a interação, já se aproximando da mulher, começas já a criar uma intimidade com a mulher, é como se a tua presença já fosse mais comum, como se vocês já se conhecessem há bastante tempo atrás. Então, homens, aprendam a usar a linguagem corporal ao vosso favor, tanto para atrair mulheres em corporações, em ambientes profissionais, independentemente de onde for. A vossa postura, a vossa presença, a vossa energia, a vossa linguagem corporal vai impactar muito e vai dizer muito sobre o quão vocês são confiantes ou não. Então, subscrevam no canal, deixem um like, por favor, só para fortalecer, comentem no vídeo e podem também estar a partilhar. Sejam todos muito bem-vindos e até o próximo vídeo.